Senhor, nosso eterno Deus, nosso Papai querido e amado. Papai, até me envergonha dirigir as palavras ao Senhor, papai, sendo eu tão pecador, bem como os meus irmãos aqui, todos pecadores, papai, e mesmo assim o Senhor insiste em nos amar. Nós que amamos pecar, papai, e o Senhor ama nos salvar, papai. Isso é muito lindo, muito obrigado. Pai, inicialmente eu peço que o Senhor nos perdoa pelos nossos pecados e já te agradeço também por todos esses pecados, papai, que já foram perdoados. Papai, que o Senhor possa, papai, por infinita graça e misericórdia nessa noite, Senhor, nos dar entendimento, sabedoria, tranquilidade e paz para absorvermos, ó Deus, a Tua palavra e guardarmos ela em nossos corações e que possamos, ó Deus, sermos libertos através do conhecimento da verdade, papai. Esse é o desejo do meu coração e o meu pedido nessa noite, que o Senhor possa dirigir, ó Deus, o nosso estudo para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. 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 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 8 em diante. Diz assim: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei a quem tirei de... Porém, e o teu reino, teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Ok. Nós estamos já estudando há três vezes o livro de Samuel, né? O livro inteiro de Samuel. Estamos em 2 Samuel agora. 3 ou 4 vezes, eu não sei se já é a quarta vez que nós estamos fazendo estudo em Samuel. E eu queria destacar para essa parte final esse texto da promessa de Deus a Davi, a renovação dessa aliança de Deus que Deus faz com Davi por causa do pedido de Davi. E nós vamos estudar isso agora de maneira breve e vamos ver todo esse contexto. Então, na semana passada, nós falamos a respeito de Davi trazendo a arca, né? E então Uzá toca na arca, morre, porque Davi não estava trazendo a arca de maneira correta. Porém, Davi, depois de se entristecer muito pelo que aconteceu, ele resolve fazer e trazer a arca de maneira correta. E nós estudamos todas as coisas
complexas que envolviam a trazer a arca, né? E, por fim, então, Davi finalmente traz a arca. E, por trazer a arca, ele fica muito feliz, né, ao trazer a arca, e ele, de maneira correta, obedecendo corretamente a liturgia, né, nós chamamos de liturgia, mas não a liturgia, o ritual correto que Deus estabeleceu para que se pudesse movimentar a arca. Então, ao obedecer esse ritual da maneira correta, ele teve êxito, Deus abençoou, né, a busca da arca, e então ele conseguiu estabelecer a arca de maneira correta. E então ele fica muito feliz com todas as coisas que acontecem, e agora ele estava consolidado no seu reino, com bastante riqueza suficiente. Ele, então, um dia, ao observar a sua casa, né, a sua própria habitação, ele tem uma brilhante ideia, né? Vamos passar o próximo. Põe o próximo slide para nós, Wesley, por favor. E essa é a ideia que Davi tem. Ele propõe construir uma casa para Deus, e que Deus recusa, fazendo uma outra proposta. O versículo capítulo 7 diz que Davi, ao observar sua própria casa, né, ao ver que ele tinha uma casa maravilhosa, o que ele pensa? Ele pensa, eu moro numa casa de madeira e tal, mas uma casa boa, uma casa muito boa, mas Deus não tem uma casa. Então ele pensa, eu vou construir uma casa para o Senhor. E disse a Natan, e Natan disse que sim. Né? Natan concordou com ele, porque de fato é admirável, né, o que ele propõe. Só que Deus não aceita, Deus recusa fazer. E Davi, ele havia se estabelecido em Jerusalém como uma capital política e capital religiosa. Jerusalém, onde ele queria estabelecer essa casa para Deus, né? Onde é que ele tinha estabelecido sua casa. E tudo isso, todo esse estabelecimento de Jerusalém tinha como objetivo de demonstrar para aquela região que Davi havia de fato conquistado aquela religião. Jerusalém que era Sião, né? Era um lugar muito difícil de ser conquistado, muito difícil. E então ele vai lá, conquista esse lugar difícil, estabelece sua capital, depois ele põe a arca como a presença de Deus nessa capital, simbolizando que de fato eles finalmente, né, o povo de Israel tinha finalmente alcançado aquela promessa que Deus tinha feito de dar a eles a terra. Ou seja, todas as coisas estão acontecendo. Davi está reafirmando isso, dizendo, olha, Deus nos deu de fato a terra agora, ela está sob o nosso poder. E então ele propõe fazer essa casa para Deus. E o que nós vimos é que, novamente, a boa intenção de Davi, né? O coração de Davi tem uma boa intenção novamente. Na verdade, está repetindo o que aconteceu na semana passada que nós estudamos, quando ele foi trazer a arca, ele estava movido por uma boa intenção, correto? Correto. O coração dele estava com uma boa intenção de trazer a arca. E aqui, novamente, é uma boa intenção no coração de Davi, é uma alegria, e é uma boa observação e constatação. Olha, eu moro em casa de cedro, minha casa está estabelecida, e aqui já está estabelecido. Deus prometeu dar essa terra, ou seja, essa terra já é nossa. Então, ter um templo aqui para o Senhor, uma casa para o Senhor, é mais do que uma coisa correta a se fazer. Então, tudo isso é uma coisa maravilhosa do coração de Davi, né? Da sua boa intenção. Só que Deus não aceita essa boa intenção. Deus rejeita novamente. Só que dessa vez, Deus não rejeita Davi como rejeitou na arca. Porque na arca, ele rejeitou Davi e rejeitou a forma com que Davi fez. Davi não consultou o Senhor da maneira de fazer. Ele apenas fez da própria cabeça, né? Ele teve a boa intenção e não consultou o Senhor e fez da própria cabeça. Agora, nesse momento, antes de fazer, ele consulta o sacerdote. Ele fala, não vou cometer o mesmo erro, meu coração está cheio de vontade de fazer essa boa coisa, essa coisa que eu acho que seria muito boa. Só que ele consulta o sacerdote, né? Eu queria deixar bem colocado aqui que Davi, ele não está
infringindo, né, nenhuma lei agora, ele está tomando toda essa cautela, e é maravilhoso saber que Davi não é um cara que desiste, né? Por exemplo, aconteceu aquela coisa toda lá com a arca, morreu Uzá e tal, então ele falou, o meu coração estava com a melhor das intenções e Deus faz isso, então eu não vou fazer nunca mais. Não, ele vai lá e traz a arca de novo. E agora, ele tem uma nova boa intenção, ou seja, o coração dele continua surgindo em seu coração intenções de agradar a Deus, certo? Só que Deus recusa. E aí, o texto em que Deus recusa isso é o texto que o William leu para nós agora. E a recusa de Deus há algumas motivações. A primeira motivação é que não era o tempo de se fazer o templo, né? E que Davi não era a pessoa que Deus tinha escolhido para fazer o templo. Havia outras razões. Davi não era a pessoa e Davi tinha muito sangue nas mãos. E por isso Deus não havia escolhido Davi. Deus não havia escolhido Davi porque Davi tinha sangue nas mãos. Ou seja, aí é nós poderíamos até trabalhar uma certa maneira de encarar o tempo, né, de Deus, mas não é, sem sair muito do contexto, mas vamos lá. Será que, uma pergunta bem boba, assim, será que quando que Deus estabeleceu quem que, né, construiria o templo para ele? Ele estabeleceu que não seria Davi porque Davi tinha sangue em suas mãos? Será que Deus viu Davi? Davi tinha essa boa intenção e Deus falou, não, Davi, não vai ser você porque você sujou sua mão de sangue, então eu vou escolher outro aqui agora. Não, né? Nós sabemos que Deus havia escolhido essas coisas antes da fundação do mundo, certo? E então, dentro dessa lógica, nós sabemos que quem ordenou que Davi também matasse todos os inimigos de Deus foi o próprio Deus. Então, o que Deus estava dizendo? Eu escolhi quem vai construir o templo e também escolhi você para cumprir a missão de matar esses inimigos. Então, por causa disso, eu não escolhi você para poder... No meu plano, eu não coloquei você como quem construiria o templo para mim. Bom, dito isso, já podemos passar para o próximo slide, Wesley. E dito isso, nós sabemos que Deus faz uma outra proposta. E qual que é essa proposta? Deus faz uma aliança messiânica com Davi, de um futuro rei da linhagem dele, que seria o descendente tão aguardado até agora, que nós estamos explorando, né, e aguardando ele, explorando ele em cada texto para descobrir quem que era. E eu queria colocar uns pontos aqui das promessas que Deus fez nessa aliança que ele faz messiânica com Davi. Primeiro é de dar um lugar para o povo, um paz para o povo, né? E isso, inclusive, de dar descanso dos inimigos. Depois de fazer uma casa para Davi. Davi prometeu uma casa, mas Deus promete uma casa para Davi, que seria uma dinastia, né? Uma dinastia. E de um descendente que construiria o templo. No caso, seria Salomão, mas nós sabemos que esse descendente que construiria um templo seria um templo incorruptível, né? Não seria um templo corruptível, porque todas as promessas que estão sendo feitas aqui, elas estão com um quê de eternidade, né? De durabilidade. Então, o trono desse descendente seria estabelecido para sempre, né? E a casa e o reino de Davi também seriam para sempre. Todas essas coisas são meio obscuras até a Davi, né? Um rei que reinaria para sempre, um trono para sempre, uma dinastia eterna, um templo eterno, né? Paz eterna, descanso para o povo para sempre. E vamos lá, irmãos, vamos ser biblicamente honestos, né? Quando que Israel, em toda a Bíblia, até hoje, nos tempos de hoje, quando que aquele povo teve paz duradoura? Oi? Hoje não sei. Então, quando que eles têm paz duradoura?
Quando que esse povo tem descanso dos inimigos deles, né? Nós vemos tão recente, né? Nós estamos vendo lá, mas tão recente, eles são atacados, né? Hoje em dia, por terrorismo e tudo, né? A Palestina ataca eles. Eles não têm mais rei, né? Lá Israel não é mais um reinado, não é? Lá não há mais uma dinastia davídica. Ou seja, vamos ser honestos, ou nós acreditamos que isso é uma profecia verdadeira, messiânica, ou nós acreditamos que ela está trabalhando uma coisa muito aquém daquilo que é material, natural, como os judeus pensam, né? Vocês concordam? Sim. Eu concordo. Sim, Tiago, quando fala que o reino, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Se a gente olhar hoje, a gente vê que isso não está acontecendo, então presume-se mesmo o que você disse, que está se tratando do outro reino, né? Da eternidade mesmo. Não, que eu tô. Mas, pois é isso mesmo, William. E nós estamos vendo isso de maneira constante, né? Então, o descendente, essas promessas, essas alianças, elas estão sendo feitas a Davi como promessas em Cristo, né? Promessas no descendente. Promessas que são cumpridas não da maneira que nós imaginamos, como também quando Wesley for passar o Novo Testamento, nós vamos ver como que a ideia, nos evangelhos pelo menos, em todos os evangelhos, como que a ideia daquele povo naquela época era de que se cumpriria isso que Deus falou para Davi aí. Só que eu queria também falar uma outra questão que é importante. Isso que Deus prometeu para Davi era imediato, sabe? Eu não vou tomar mais tempo nisso aqui, vocês meditam, né? Vocês podem meditar sobre isso. Era imediato. Então, ou seja, não era uma coisa que aconteceria lá quando Cristo viesse apenas esse descendente, mas era como se Deus estivesse falando, um descendente aqui agora, é um descendente de Davi. Você pode crer nele, você pode acreditar que ele virá, e tão certo quanto ele virá, ele já é, né? Ele já existe. É algo mais assim, é uma questão de, por exemplo, você pode estar... Eu prometo paz para o meu povo real, o meu povo que confia em mim terá paz, sabe? Davi vai dizer isso o tempo todo nos Salmos. Nós lemos Salmos aí e muita gente lê igual poesia. Eu falei isso no sermão da última vez que nós estivemos juntos no sermão, né? As pessoas leem isso como se fosse uma poesia que você pode administrar da maneira que você quiser, mas é verdade. Davi fala que tem paz, que deita e dorme em paz, e que o povo de Deus tem paz, que o povo de Deus está descansado dos seus inimigos. Então, é uma verdade que ela vai além de coisas materiais, certo? Vamos para o próximo ponto. Então, estamos aguardando esse Messias. E depois do versículo 18 até o 29, nós vamos ver um louvor de Davi, né, nesse capítulo. Tudo isso explode em Davi, que responde com um louvor, né? Com um louvor. E o louvor dele, ele vai iniciar o louvor dele assim, e é só o que eu vou ler, né? Para a gente poder adiantar. Versículo 18. Entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Ele começa assim, e assim que ele vai trabalhar, é o tom do coração de Davi ao produzir seu louvor. Quem sou eu? Senhor, qual é a minha casa para que me tenha trazido? Por que o Senhor fez isso? Eu era ninguém, o Senhor me trouxe de trás lá das malhadas, de cuidar de ovelhas, e me dá todas essas promessas. Quem sou eu? Irmãos, quem é Davi? É ele? Ou seja, Davi estava sendo correto. E quem sou eu? Sou eu que sou esse Messias? Sou eu quem sou o prometido? Quem sou eu? Eu sou um ninguém. Quem é minha casa para que o Senhor prometa todas essas coisas? É um sentimento é um sentimento real de quem ele é. Ele está se reconhecendo, né?
E eu queria que esse fosse o tom para agora em diante a gente pudesse ver como que Davi, de fato, essas coisas explodem nele imediatamente em louvor. Ele ouve aquilo que Deus falou e ele vai lá para o templo orar a Deus. Isso gera um louvor, um salmo, né, que você pode ler como se fosse até um salmo, do 18 até o 29, de maneira maravilhosa. Ok? Ok. E aí vem a pergunta que eu fiz, né, para vocês. Você também, ao ler isso, você também explode em louvor? Como que é o seu coração quando você ouve todas essas coisas? Ou quando você lê, né? Você está passando por esse texto, quando você lê esse momento específico em que Deus traz a aliança messiânica revelada de maneira tão profunda. Vocês são filhos da aliança, né? Nós, nossa família aqui, né, somos filhos da aliança. Como que nós reagimos quando ouvimos que no Antigo Testamento o nosso Messias prometido estava sendo revelado dessa maneira? É de reagir com muito louvor. Vamos continuar. Sim. Então, Davi, né, ele derrota os reinos em volta, estabelece a paz em Israel, a qual Josué começou e Sansão não conseguiu, né? Davi, nós vemos que Davi, ele faz aquilo que Josué inicia e não conclui, e aquilo que nem Sansão, né, com toda a sua força, conseguiu fazer, né? Davi, ele é o oposto de Sansão. Sansão era como se fosse o Golias, só que Davi é o que derrota o Golias, né? Nós falamos sobre isso, sobre como que Davi é meio que o oposto disso, o oposto de um orgulho poderoso, de poder em si. E nós vimos isso, acabamos de ver isso agora, Davi dizendo, quem sou eu, né? Diante do Senhor, quem sou eu para que o Senhor faça todas essas coisas? Ou seja, eu não tenho nenhuma contribuição em nada disso, é o Senhor quem é o poderoso, né? Então, após isso... Essa humildade que é característica do próprio Messias, né? Sim, verdade. Davi, eu acho que foi você quem disse, né, dos antigos, ele é um dos que tem mais características messiânicas, né? Ele tem as características messiânicas mais profundas, principalmente nos salmos dele, né? Nos salmos dele, as características messiânicas dele são profundas e maravilhosas. Então, é isso, essa humildade. Então, Davi, ele age com uma bondade para com Mefibosete, né? Que se torna um reflexo da graça que devemos aguardar de um Messias. O que o Wesley acabou de falar, né, sobre essa humildade messiânica, são traços do Messias que nós podemos ver em Davi. Nós podemos encontrar esses traços em vários personagens bíblicos, e esses traços devem ser interpretados de maneira a apontar para o Messias. Então nós vamos agora ver uma característica de uma bondade que só o Messias pode ter, né? Mefibosete, que era descendente de Saul, e Davi, ele chama Mefibosete para poder o abençoar, né? Pergunta, né? Ele faz uma pergunta ao reino, manda as pessoas buscarem informações de quem da casa de Saul ainda estava vivo por amor a Jonatas, né? Com a promessa que ele tinha feito. Então manda chamar Mefibosete, que estava vivo numa terra distante, que era uma terra, muita gente interpreta como uma terra de sofrimento, né? Mas então ele chama, e então quando o Mefibosete chega, eu fico pensando sempre quando eu leio essa parte, como que o coração de Mefibosete devia estar, né? O rei mandou me chamar, eu sou o último, né? Eu vou morrer. Ele me chamou finalmente para me matar, mas não, ele chega lá, ele é inútil, né? Porque ele não pode produzir nada, ele só é descendente, nós sabemos que ele é aleijado, ele não pode produzir nada, ele não pode ser uma força de guerra, ele não pode ser ele não pode contribuir também no reino porque ele não faz mais parte do reino, né? Então, o que ele vai fazer lá? Não, ele só vai receber graça. Ele só vai receber misericórdia. Ele só vai ser abençoado, perdoado e abençoado.
É incrível, é graça sobre graça. Ele vai comer na mesa do rei, ele vai se assentar lá diante do rei todos os dias, em todas as refeições, vestindo as roupas do rei, sem contribuir com absolutamente nada, recebendo graça e misericórdia para sempre. É maravilhoso, esse exemplo é sempre lindo. Agora nós vamos avançar, vamos ver algo que fala um pouco mais, que meio que faz um paralelo terrível entre esse Davi, que é humilde e bondoso, e o Davi, que age de uma maneira totalmente ruim. Ô, Thiago, Foi. você destacou aí a figura da graça como Mefibosete, e de fato ele não fez nada para merecer, né? Não contribuiu com nada, ele não fez nada para merecer mesmo. O único motivo pelo qual ele recebe toda a graça é por causa da aliança. A aliança que Davi tinha com Jonatas. Então, por causa da aliança, ele herda essa tão grande graça de Davi. Exatamente, ele herda por causa de outro, né? Exatamente, ele herda, um outro morre, que é Jonatas, e aí ele herda uma graça maravilhosa, ele herda uma graça misericordiosa. Por quê? Porque Davi havia feito uma aliança com Jonatas, uma aliança de misericórdia, de dar a Jonatas, de agir com bondade com a casa de Jonatas. Então, ou seja, como se Jonatas agora também tivesse, de certa forma, um reflexo messiânico, né? Fosse por causa dele, por causa de Jonatas, por amor a Jonatas, Mefibosete, por estar em Jonatas, né? Inserido na sua família, né? O William é abençoado. E ele não faz nada para merecer. O Mefibosete não fez absolutamente nada para poder merecer a graça. Ele só estava inserido na família certa, na família da aliança, que era de família de Jonatas, e Davi resolveu usar de bondade e misericórdia. Isso é a graça estabelecida não no Novo Testamento, sendo demonstrado no Antigo Testamento. Como que Deus agiria conosco através de um Messias, de um Cristo, obrigado, que por estarmos inseridos nele, nós também recebemos graça sobre graça. Ok? Então vamos para o próximo ponto. William, você pode ler para nós esse ponto, por favor? Davi comete os crimes de adultério com Batseba, filha de Eliã, e de assassinato com Urias, um dos maiores campeões de Davi dentro do reino. Senta aí, filha direita. Então, esse daí é o paralelo terrível que abre espaço, né, para os questionamentos que nós podemos estabelecer. Quem é Davi? Por que nós temos que ouvi-lo? Olha só, esse ponto central, ninguém na Bíblia havia feito nada parecido, apesar de nós termos Saul desobedecendo e tudo. Nada na Bíblia assim é tão parecido quanto esses dois crimes terríveis. Por quê? Apesar desses crimes serem terríveis, esse adultério que ele tem com Betseba era um crime real. Ou seja, Betseba não poderia, de uma maneira natural, evitar, né? Ela não poderia rejeitar, porque ele era o rei, ele poderia ordenar ter a esposa que quisesse. Esses homens, esses reis, eles agiam, não no caso de Davi agora, mas todos os reis dos povos em volta, de todos os povos, eles agiam como se fossem deuses. Eles ordenavam ter a esposa que quisesse, a mulher que eles quisessem. No caso de... Então, nesse caso,
Davi ele ordena ter Betseba e ele tem. Mas o problema, que é a questão principal, é que Betseba não é uma pessoa comum. Betseba, ela é mulher de Urias. Urias é um dos companheiros campeões de Davi. Davi saía para a guerra, certo? E quando ele saía para a guerra, ele saía com Urias do seu lado, com um dos seus campeões, um dos seus soldados, era um dos amigos, eu poderia dizer, pessoais na batalha de Davi. E outra coisa que acontece é que ela era filha, Betseba era filha de Eliã. E eu não sei se vocês sabem quem que é Eliã. Ele é o maior dos conselheiros de Davi, sabe? O mais importante amigo de Davi, assim. Davi se aconselhava com ele. Então, o que está acontecendo aqui é que Davi ele está adulterando com a filha do seu melhor amigo conselheiro, que aconselha o reino, aconselha Davi sobre decisões do reino, e do seu amigo, esposa do seu amigo Urias, seu campeão de batalha, né? Seu guerreiro de batalha. E não fica por aí, nós sabemos todo o contexto, ele vai e ordena que mate Urias, mas antes disso ele chama Urias da batalha e tenta fazer com que Urias, porque Betseba engravida, né? Ele ordena, tenta fazer com que Urias deite-se com a sua esposa para se parecer que o filho era dele, de Urias, né? E Urias não deita, não vai para casa, não vai ver sua esposa. Os seus inimigos estão lutando contra os seus irmãos de batalha. E ele então retorna, né? Davi então manda ele retornar para a batalha e já manda com ele a sentença de morte dele. Ordena que Joabe coloque ele sozinho na batalha, na frente de batalha, para ser morto, né? Flechado. Só que aí a Bíblia vai dizer que ele não foi sozinho, que quando ele foi para lá, alguns dos amigos dele, companheiros e campeões de batalha, foram junto com ele para frente da batalha. E eles foram para frente da batalha, sabe? E morreram junto com Urias. E então Joabe vai escrever vai mandar uma mensagem para Davi falando: ó, morreu Urias e morreu também um monte junto com Urias, porque eles não foram covardes de deixar Urias morrer sozinho. Quando eu ordenei que Urias fosse para lá, eles foram como escudeiros de Urias para lá para frente de batalha. E essa é a história de Davi. Essa é a história do homem que nós lemos salmos como o Senhor é meu pastor, nada me faltará, como o Salmo Salmo 23, né, como o Salmo 1, como o Salmo como o Salmo que fala que ele deita sua cabeça no travesseiro e dorme, porque o Senhor está com ele. Parece que é o mesmo, né? Então, essa que é a questão. Isso que eu queria surtir em vocês. Não parece que é a mesma pessoa, não é? E o que isso leva vocês a pensarem assim? O que você pensa sobre isso quando você vê? De fato, são duas pessoas. O Davi pecador é o Davi verdadeiro, a sua própria natureza, e o Davi misericordioso, segundo o coração de Deus, é inspiração divina. Não tem mesmo a ver com Davi, porque não é mesmo Davi. É o Espírito Santo, né, de Deus. Pois é, né, William? Quem nós somos de verdade, né? A gente não é. Quem nós somos de verdade? Então, graças a Deus, porque Deus não nos impediu de ser como Davi nesse extremo, né? Que o Senhor teve misericórdia de nós e nos impediu de ser como Davi, né? Nesse extremo, e isso é terrível. Isso assim, isso dá um impacto na gente, porque nós, quando estamos lendo a Bíblia,
vamos colocar assim, nós vamos vendo Davi vivendo, né, William? Como nós lemos aqui, nós chegamos nesse texto do capítulo 7, né? Um capítulo antes de tudo que acontecer, nós vemos Davi querendo construir um templo para o Senhor. Depois nós vemos Davi louvando ao Senhor, com esse louvor maravilhoso do 18 até o 29, eu recomendo vocês lerem. E então, nós imprimimos nós mesmos nesse Davi do capítulo 7, sabe? Nós olhamos para Davi do capítulo 7 e imprimimos nosso coração nesse. Eu quero ser como Davi, assim. Isso, eu quero ser como Davi. Eu quero fazer essas coisas que Davi fez. Eu quero que a minha casa seja uma casa para o Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Eu quero ser como Davi, quando Davi demonstrou misericórdia para Mefibosete. Eu quero ser assim com as outras pessoas. E muitas das vezes nós nem falamos, nós vemos características de Davi e nós achamos que são nossas. A grande misericórdia de Davi, nós achamos que nós somos também como Davi, né? Eu sou como personagem principal. Ou melhor, o texto é como se o texto estivesse dizendo para nós, você tem que ser como Davi, você tem que ser como Davi. Não é? Mas aí nós chegamos num texto como esse e nós falamos, não quero ser como Davi. Mas se for olhar, a gente é igual a Davi. Só que aí o texto é para isso, o texto é para poder mostrar para nós que nós somos Davi nesse momento, como o momento em que o William colocou aqui, no momento de pecado. Todos nós, naturalmente, se nós defendemos que de alguma forma a Bíblia está só nos instruindo a ser alguém melhor, se nós acreditamos que esses textos todos aqui são simplesmente para nos dar um conhecimento de causa, para que a gente possa ver esses conhecimentos todos aqui, todas essas características, que nós possamos cumprir elas, fazer igual elas serem exemplos para nossos, um reflexo para nós podermos cumprir, um exemplo para nós fazermos, nós estamos perdendo foco. Nós estamos perdendo foco. Esses textos não são para ser simples exemplos para nós cumprirmos. A história de Davi com Mefibosete não é para ser um exemplo de como vou agir com Mefibosete. Isso aconteceu de verdade. Isso aí aconteceu. Não é uma fábula. É um acontecimento. É uma mensagem. É uma notícia. Nós pegamos essa notícia e entendemos a notícia de acordo com o que o texto está dizendo. Davi, por exemplo, cometeu esse adultério. Isso é uma notícia. Não é um exemplo para não se fazer. A Bíblia só está te noticiando como que era Davi e o que ele fez. Certo? Então nós vamos para o próximo, vamos avançar para os próximos acontecimentos, né? Então agora nós temos o profeta Natan. Ele tem uma conversa com o rei Davi, né? E a conversa, nós sabemos bem o enredo, é muito conhecido também. Basicamente ele vai contar uma história para Davi sobre um homem, né, pobre, que tinha um cordeiro, e esse cordeiro foi roubado por um homem rico que usou o cordeiro desse homem pobre, esse cordeiro muito querido, para poder dar uma festa. Esse homem rico tinha muitos cordeiros. Então Davi fica muito irado, né? Muito irado. Mas aí o que acontece? Davi se arrepende após Natan, o profeta, né, o fazer se julgar digno de morte e profetizar uma maldição de Deus a Davi. Davi, ele achava que ele podia julgar aquele homem da cordeirinha. Por que ele achava que ele podia julgar aquele homem da cordeirinha? E julgá-lo de morte. Ele diz que não, um homem que roubou a cordeirinha do outro, ele merece morrer. E ele deverá restituir X ovelhas para o outro homem. Por que vocês acham que Davi julgou de tal maneira a cordeirinha? O homem da cordeirinha? Ele não viu o pecado dele? Ele não observou que a palhaçada que ele estava fazendo, que ele fez? Então, porque ele não viu o pecado dele, por que ele pegou naquela história de um homem roubando uma cordeirinha? Esse homem merece morrer de tal forma. Então, é a notícia. É a notícia que você deve fazer. Você nunca deve ficar pensando assim, eu vou obedecer, eu vou ser igual o que a Bíblia tá, eu vou obedecer o que a Bíblia está me ordenando de tal modo que eu vou ser como Davi. Eu vou ser como Davi, e isso vai me ajudar. Isso vai me transformar em alguém melhor, num cristão melhor. Não preste atenção.
O que a Bíblia está fazendo é te dando uma notícia. Ela está dizendo, você não vai ser como Davi. Você é como Davi. Você é como Davi, que fez aquilo. Ou seja, quando você julga Davi, e você diz para Davi assim, porque se você está julgando o texto, aí você olha para Davi e você julga Davi, como é que Davi pode cometer um adultério desse? Eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso. Eu jamais cometeria uma coisa dessa, adulterar e assassinar do marido da pessoa, porque jamais eu faria isso. Então, aí Davi, aí você vai ter que ter um Natan na sua vida para te contar uma história reduzida, porque a história, ele vai ter que fazer uma fábula para poder te apontar que você tem sentimentos no seu coração que demonstram que você é aquela pessoa. O que transformou Davi foi sentir no seu coração que o que ele havia feito estava errado. Foi fazer um julgamento do que para outra pessoa dele mesmo. Então se você julga na Bíblia Davi e você diz assim, como é que pode Davi fazer uma coisa dessa? O que você está fazendo basicamente é fazendo o que Davi fez com o profeta Natan, que é julgar outras pessoas dignas de morte, julgando a si mesmo, certo? Irmãos, o que Davi estava fazendo era julgando ele. O que a Bíblia está fazendo quando ela conta a história de Davi adulterando? Está te julgando você. Ela está dizendo para você, você é um Davi. O que Davi fez, basicamente, no seu interior foi cobiçar. Até o próprio Paulo, quando ele entendeu a lei, quando ele entendeu que a lei matava ele, foi quando ele entendeu que ele cobiçava. Foi quando ele entendeu que a cobiça, ela está presente em todo lugar. Então é isso. Nós vemos que, então, é uma maldição proferida a Davi, né? E o que essa maldição fala? Essa maldição fala a respeito de coisas que aconteceriam com Davi. Essas coisas são basicamente o que nós vamos ver agora. Amnon, o herdeiro de Davi, abusou de sua irmã Tamar, né, que era sua meia-irmã. E Davi não executou, né, não cumpriu o juízo correto que deveria ser feito, que é o executar, que culminou na ira de Absalão, irmão de Tamar, que era o irmão de Tamar. E isso desencadeia em uma série de conflitos dentro do reino e da casa de Davi, que começam com Absalão, irmão de Tamar, matando Amnon, e Davi começa a perseguir Absalão, né? Mas Absalão, então, a perseguir Absalão, Absalão é perdoado, né? Depois disso, Absalão é encontrado, perdoado, mas por causa da amargura de Davi, Davi ficou amargurado de não querer ver, né, nunca mais, uma rebelião explode. E Davi, ele foge para evitar uma guerra civil. Ele deixou Itai permanecer com aquele que Deus apontasse como novo rei, né? Absalão vence, né, a guerra e começa a reinar e perseguir Davi, seguindo os conselhos de Aitofel, os quais eram frustrados por Deus através de Uzai. E Absalão é derrotado e morto. Uma das pessoas que foram conselheiros de Absalão foi o próprio pai de Betseba, né? O pai de Betseba foi conselheiro de Absalão. Olha só como é que as coisas são. Davi começou a lamentar seu filho morto, gerando uma desordem no reino. Por exemplo, Absalão, ele matou muita gente, né? Fez muita gente sofrer. E Davi começa a lamentar a morte do seu filho. Ele não puniu Amnon depois do abuso que ele cometeu contra a própria irmã. Depois, Absalão mata ele, e ele vai e acontece uma guerra.
persegue Davi, mata um monte de gente, muita gente sofre, foge, Davi foge, depois ele volta, mata, Absalão morre, e ele começa a lamentar a morte do seu filho. É óbvio que isso está dentro do contexto de quem é Davi, do seu coração de ter misericórdia e tudo, mas isso gera uma desordem muito grande no reino, e Joabe o repreende, e é trocado por Amasa, o novo comandante. Joabe é tirado do cargo e Amasa é o novo comandante. Mas mesmo assim, os anciãos recebem Davi junto ao Jordão de uma forma emblemática. Tiago, só analisando também Davi, fazendo um julgamento sobre ele, sobre os pecados dele, a gente vê que ele não era um bom pai, né? Deixou a desejar em sua paternidade. Eu falo em relação a descendência dele, né? Alguns descendentes dele, algumas barbaridades que aconteceram, que é claro, dentro da vontade de Deus, mas isso demonstra a ausência de zelo de Davi para com sua família, né? Ou eu estou equivocado? Corrigir os filhos e não puni-los. E não puni-los, não educá-los, é isso que você está dizendo, William? Sim. Muito bem, William, isso aí, a gente vai estudar isso no início do livro de Reis. No início do livro de Reis vai dizer que o Salomão, né, antes dele ser declarado rei, né, o irmão dele convoca, né, se prepara para se tornar rei, né, se prepara para poder ser. E a Bíblia vai dizer que Davi não corrigia eles, dava tudo que eles queriam, os filhos pediam. Olha só, que grande coisa, né? Davi, esse homem maravilhoso, através dos seus salmos, que educa nossos filhos, porque se você usa a Bíblia, usa salmos para educar seus filhos, de certa forma você está usando Davi para educar seus filhos, né? Não educava os próprios filhos. É verdade. Davi, grande parte de tudo que aconteceu com ele ele não educava seus filhos, ele dava tudo que os filhos pediam, falava sim, né? Olha só que coisa. E mesma coisa, quando nós vemos isso, nós temos que sempre observar se de fato nós somos como Davi, grandes compositores de salmos e péssimos pais, né? Isso é importante. Importante observar. Então, os anciãos recebem Davi, né, como rei de Israel novamente. Joabe mata Amasa e retorna ao comando do exército de Israel. O livro termina com algumas histórias fora de cronologia, começando com uma grande fome causada pelo juízo divino contra Saul, que termina após Davi consultar o Senhor e executar o juízo. O final do livro vai falar de algumas histórias que estão fora de cronologia, mas eles estão fazendo tipo uma espécie de crônicas de história de Davi para poder te mostrar algumas verdades sobre Davi, para nós encerrarmos o livro de maneira mais... aí nós vamos poder encerrar o livro de uma maneira com uma visão mais ampla, né? Pode continuar, Wesley, por favor. Então, após várias proezas de Davi e seus homens, nós temos um cântico de Davi. Davi também, vamos continuar. Davi ele faz um discurso maravilhoso, louvando ao Deus, ao justo e soberano guardião da aliança. Davi conta o povo e uma praga comete o povo, cessando somente após o sacrifício. Ou seja, todas essas histórias, elas demonstram como que a Bíblia, principalmente quando chegamos em Davi, não é um livro preto e branco, sabe?
A Bíblia não é um livro preto e branco. Nós vemos Davi, esse grande homem com as mais profundas declarações as mais profundas declarações, os mais grandes feitos, e também falhas diversas, falhas como o William colocou, como pai, falhas como marido, muitas vezes, né? Ele tem várias falhas como marido, principalmente pelo fato de acumular esposas também. Ele tem falhas como rei, né? Diversas falhas como rei, para com seu exército, falhas como homem, né? Então, ou seja, um homem maravilhoso, cheio de grandes feitos e cheio de grandes falhas. E o que nós aprendemos com tudo isso? O que vocês poderiam, para nós encerrarmos, né? O que vocês poderiam compartilhar? O que leva vocês a ver na hora que contemplam Davi assim? Dessa maneira. Cheio desses grandes defeitos, cheio dessas grandes falhas, cheio de grandes atitudes. Porque ele é um homem, né? Não é perfeito em nada. Só um pode ser perfeito. O humano, igual qualquer um. Tem pecador, faz muito trem errado. Igual a gente mesmo. Então, minha esposa falou que é porque ele é um homem, porque ele é um pecador como todos nós, e ele não é perfeito. Então, é por isso que a história é cheia desses erros dele, desses erros dele. Quando a gente se depara com pecado, em qualquer um, isso é uma seta gigantesca e extremamente brilhante, apontando para Cristo, né? Nesse caso específico de Davi, apontando para o descendente prometido de Deus. A resposta do pecado é sempre Jesus, né? Meus irmãos, nós vemos o nosso retrato, né? Como a Lorraine mesmo disse, e o Rid, nós vemos o nosso retrato. Nele, é interessante perceber que geralmente só o pecado, né? Do adultério e do assassinato que é comentado, né? Mas o Thiago bem destacou que ele falhou em todas as áreas da vida dele, todas as funções dele, que bem dizer, ele falhou. E isso é mesmo um claro retrato de nós. Mas ao mesmo tempo, cara, as escrituras demonstram tanta coisa boa dele, né? Tanta graça que ele recebeu de Deus. E isso é um claro retrato mesmo da aliança. De como Deus se relaciona com o seu povo. Realmente derramando graça, transformando os corações e apesar de nós, cumprindo os seus decretos eternos, sendo glorificado, abençoando o seu povo, tudo apesar de nós. Tudo apesar de nós. Verdade, verdade. E aí, então, nós podemos ter esse reflexo, né, de Davi, como que, irmãos, graças a Deus por todas as falhas de Davi. Sabe por quê? Há duas coisas que eu quero destacar. É claro que os irmãos já destacaram ótimas coisas, que por exemplo, uma seta apontando para Cristo, o fato de que reconhecemos que ele era um homem, que ele era um pecador, como nós somos, e como o Wesley falou, que apesar de todas as falhas, Deus usou misericórdia o tempo todo, como que Deus deu grande misericórdia. E eu queria destacar duas coisas. A primeira é que, por causa desses grandes erros, nós temos grandes salmos de verdadeiro arrependimento. Então, quando você quiser reconhecer, sondar seu coração para se você está verdadeiramente arrependido, consulte os salmos que Davi compôs após os pecados dele, as falhas dele. Consulte os sentimentos que Davi tinha diante de várias situações. Vai ser um ótimo lugar para você sondar seu coração, para ver se o seu coração de fato está arrependido. Por exemplo, uma das coisas que mais sonda o meu coração é quando eu leio lá e está escrito: pequei contra ti somente,
fiz o que é mal perante seus olhos, visto que o Senhor será puro no seu julgar e justo no teu falar, né? O que isso significa? Significa basicamente que o meu pecado, ele envolve muita gente. Toda vez que eu peco, envolve muita gente. Envolve eu, envolve minha família. Se eu peco alguma coisa relacionada à minha família, sempre envolve ela inteira. Envolve muitas coisas. E eu poderia muito bem também culpar muitas coisas pelo meu pecado. Dizer, olha, eu pequei por causa disso, eu pequei porque eu estava sentindo tristeza sim, eu pequei porque eu estava muito feliz, eu pequei porque isso aconteceu na minha vida. Então, não. O Davi vai dizer, pequei contra ti somente. Ele não põe nada no meio entre Deus e o pecado dele. E não coloca outras pessoas como alvos do pecado. Apesar de, quando eu peco contra pessoas também. Mas Davi vai dizer, olha, o pecado real, ele é contra o Senhor, ele te ofende. E quando eu vou confessar um pecado para Deus, eu tenho que confessar ele para Deus, dizendo como que ele ofendeu Deus. Se eu pequei contra uma outra pessoa, menti com uma pessoa, então eu vou pecar contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu vou dizer, Senhor, eu pequei contra ti somente, mentira é um pecado contra o Senhor, que é a verdade. Mas isso não me exume de ir lá e me retratar com a pessoa para quem eu menti, sabe? Por quê? Porque ela também foi alvo do meu pecado. Então, se eu estou verdadeiramente arrependido, eu tenho que ter essas atitudes, certo? Enfim, então esse é um dos primeiros casos. O primeiro é demonstrar que o arrependimento, te sondar, fazer você sondar seus pecados, como você é. Você pode usar os salmos para isso. Os salmos de Davi, né? Porque verdadeiramente ele é um homem que se arrependeu de tudo que ele fez. Ele é um homem arrependido. E por isso ele é segundo o coração de Deus. O coração de Deus para o homem é um coração arrependido, um coração humilde, um coração que se reconhece seu pecado e reconhece a Deus, né? E ele é assim, ele é uma pessoa que, segundo o coração de Deus, sempre está diante de Deus. Ele é um homem piedoso. E o segundo ponto que eu acho maravilhoso, os pecados de Davi, é que Davi não é o Salvador, né, meus irmãos? Graças a Deus, né? Graças a Deus, Davi não é o nosso Salvador. Nós não temos mais esperança em nenhum personagem bíblico até agora, né? Eles só estão nos apontando características do Messias e depois que nós não estamos encontrando o Messias. Graças a Deus pelas falhas de Davi. Ele não é nosso Messias. Ele não é o nosso Salvador. Ele aponta direto, como o William falou, para um Salvador que nós precisamos, que nós estamos cativos. Aí nós terminamos o nosso livro com essa frase: a espera pelo filho de Davi agora. A aliança, ela aumenta mais a sua abrangência, diminuindo para o filho de Davi. Nós estamos aguardando um filho de Davi que não seja como Davi em seus pecados e que seja superior a Davi em todas as suas atitudes pecaminosas. Em suas atitudes boas, perdão. Não seja como Davi em seus pecados, mas seja superior em todas as suas atitudes maravilhosas. Certo? E aí nós encerramos a nossa aula de hoje com esse Davi, com esse texto, olhando para Davi dessa maneira, um homem que pecou muito, que também foi um grande homem de Deus, mas que não cumpriu aquilo que Juízes disse. Juízes disse: haverá um dia um rei que fará as pessoas cumprirem a vontade de Deus e não suas próprias vontades. Inclinará o coração delas a não fazerem o que elas acham melhor, mas guiará o seu povo, esse rei guiará o seu povo a cumprir a vontade de Deus. E nós estamos aguardando esse rei, que agora sabemos que é um filho de Davi. Certo? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos orar. Eu vou orar e nós encerramos a nossa aula de hoje. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor, mais uma vez, por misericórdia, nos conduziu até aqui, nos trouxe, nos permitiu participar dessa aula, nos permitiu até gravá-la, e se o Senhor quiser, nós postaremos ela, para que muitas pessoas possam ouvir, se for da Tua vontade também. Mas sabemos, Senhor, que aquilo que foi dito aqui hoje surte um efeito quando o Senhor aplica em nossos corações, Pai.
pode muito bem ficar aqui entre nós para sempre, e nunca ser aplicado em coração nenhum e não modificar em nada nós, assim como muitas pessoas estudaram tanto a Bíblia e nunca foram mudadas, e se foram mudadas, foram algo moral fora do Senhor, que elas acharam que era bom, que poderia até salvá-las ou conduzi-las ela até a ti, mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que a palavra do Senhor, de certa forma, o Senhor nos conduzirá até a tua palavra para encontrarmos mais do Senhor e sermos transformados pelo seu Espírito através da tua palavra. Ela só é eficaz porque ela é o poder do Senhor, não um poder indiferente, não um poder residindo nela por ela mesma, mas sabemos que a palavra do Senhor é um poder que é do Senhor, né? O apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho, a sua mensagem, é o poder de Deus para a salvação. Papai, então, aplique esse poder em nossos corações para a salvação, Senhor. Aplique, Senhor, aquilo que nós encontramos do evangelho na história de Davi, nesse estudo, apontando para um Messias Salvador, como na história de Mefibosete, na qual nós fomos colocados pela aliança num filho de Jonatas, eterno, né, que é o Cristo. E por causa dele, o Senhor nos amou e, sem mérito nenhum em nós fomos recebidos na tua casa para sempre. Sem que nós tivéssemos praticado nada bom ou nada ruim, mas por misericórdia do Senhor em primeiro lugar, antes que pudéssemos nascer para praticar o bem ou o mal. E por causa disso o Senhor nos perdoa, por causa da aliança que o Senhor tem com um Jonatas literal, que é o Messias. Ó Pai, e eu te peço, Senhor, que o Senhor, pela sua misericórdia, também perdoe os nossos pecados, assim como o Senhor perdoou Davi nos seus pecados terríveis. E o pecado dele tão terrível que nós observamos aqui, Pai, que seja um exemplo para nós, para dizermos, quando observarmos nossos pecados, fazermos uma constatação para ver se tem raízes daquele pecado em nós, para pedirmos perdão ao Senhor, confiando que o Senhor, assim como perdoou ele, é o mesmo Deus que pode perdoar a nós também. Abençoe-nos, Senhor. Conduz-nos, Senhor, ao conhecimento da tua palavra, para o louvor do seu nome. E nós aguardamos o seu Cristo para sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,